Na antiga cidade de Mira, situada na região da Lícia, na Ásia Menor, a luz da lua lançava longas sombras sobre as ruas de paralelepípedos. No extremo da cidade, uma modesta casa de pedra permanecia em silêncio. Dentro, a luz tremulante de uma vela mal iluminava o rosto abatido de um homem sentado em uma cadeira frágil. Suas mãos tremiam enquanto ele enterrava o rosto nelas, abafando os soluços. Do outro lado do cômodo, 3 jovens mulheres se abraçavam, os rostos pálidos de preocupação. Elas eram suas filhas, e o silêncio compartilhado entre elas pesava mais do que palavras. Finalmente, o homem quebrou o silêncio, sua voz falhando enquanto murmurava: "Eu falhei com vocês. Sem dotes, não há futuro para nenhuma de vocês." A filha mais velha, com a voz calma, mas trêmula de determinação, respondeu: "Pai, encontraremos uma saída. Deus ainda não nos abandonou." Mas até suas palavras soaram vazias. A realidade era cruel. Sem dotes, a pobreza da família significava que as filhas não poderiam se casar, deixando-as vulneráveis a uma vida de desespero ou, pior, desonra. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, um jovem chamado Nicolau ajoelhava-se em oração fervorosa. Filho de uma família rica e devota, Nicolau dedicara sua vida a servir a Deus e aos necessitados. Ele ouvirá falar sobre o sofrimento daquela família mais cedo naquele dia, e seu coração estava profundamente tocado. "Senhor, guia-me para que eu seja um instrumento da vossa vontade", sussurrou, com a voz firme de determinação. Em seguida, levantou-se, pegou uma bolsa de couro cheia de moedas de ouro, seu peso reconfortante em suas mãos. Envolto no silêncio da noite, ele saiu pelas ruas escuras, seus passos firmes e silenciosos. A jornada de Nicolau para se tornar uma das figuras mais veneradas do cristianismo teve começos humildes. Nascido por volta do ano 280 d.C. na cidade de Pátara, ele era o único filho de um casal cristão rico e devoto. Seus pais, conhecidos por sua caridade, ensinaram-lhe as virtudes da fé e da compaixão. A tragédia atingiu Nicolau cedo em sua vida, quando uma peste varreu sua cidade e levou seus pais. Embora devastado, o jovem transformou seu luto em propósito, herdando a vasta fortuna de sua família e jurando usá-la para a glória de Deus. Ao contrário de outros jovens ricos de sua época, Nicolau não tinha interesse em luxo ou status. Em vez disso, ele vagava pelas ruas de Mira, observando silenciosamente as necessidades de seu povo. Ele acreditava que a caridade era mais significativa quando feita em segredo, uma filosofia que definiria sua vida. Quando Nicolau ouviu falar do sofrimento do pai empobrecido e de suas filhas, soube que precisava agir. Na primeira noite, sob o manto da escuridão, aproximou-se da casa deles. Vendo uma janela aberta, cuidadosamente jogou uma bolsa de ouro para dentro. Na manhã seguinte, o pai acordou e encontrou a bolsa. Quando a luz do sol refletiu nas moedas, ele ficou boquiaberto. "Quem poderia ter feito isso?", exclamou. Lágrimas encheram seus olhos ao perceber que o valor era suficiente para fornecer o dote de uma de suas filhas. Na noite seguinte, Nicolau voltou, carregando outra bolsa de ouro. Desta vez, o pai permaneceu acordado, determinado a descobrir a identidade de seu benfeitor. Mas Nicolau moveu-se rapidamente e silenciosamente, escapando antes de ser visto. Na terceira noite, o pai elaborou um plano para capturar o misterioso doador. Quando Nicolau se aproximou, o pai saltou das sombras e segurou sua capa. "Por favor, deixe-me agradecê-lo." "Quem é você?", o pai gritou. Surpreso, mas sereno, Nicolau respondeu suavemente: "Dê graças a Deus, não a mim. Prometa-me que guardará este segredo." Embora o pai jurasse manter o segredo, a história rapidamente se espalhou. Toda a cidade maravilhou-se com o ato altruísta. Nicolau, agora considerado um herói local, sentiu-se profundamente envergonhado com a atenção. Ele retirou-se ainda mais para sua fé, dedicando-se a uma vida de serviço. Anos depois, Nicolau embarcou em uma peregrinação à Terra Santa, buscando uma conexão mais profunda com Deus. Sua jornada foi marcada por momentos de oração silenciosa e reflexão,
Mas foi na viagem de volta que sua fé seria testada. A bordo de um navio mercante cruzando o Mediterrâneo, Nicolau juntou-se aos marinheiros em suas rotinas diárias, oferecendo bênçãos e partilhando refeições. Mas uma noite, nuvens escuras reuniram-se no horizonte, e os ventos tornaram-se ferozes. A tempestade atingiu com força aterrorizante. Ondas arremessavam o navio de um lado para outro, e os marinheiros gritavam em pânico, certos de que estavam condenados. Nicolau, no entanto, manteve-se calmo. Ajoelhando-se no convés balançante, começou a orar em voz alta. Senhor, acalme as águas e nos livre do perigo. Poucos momentos depois, o vento começou a diminuir. As ondas tornaram-se gentis, e as nuvens escuras se dissiparam, revelando um céu estrelado. Os marinheiros, trêmulos de reverência, caíram de joelhos. Você realizou um milagre, exclamou um deles. Nicolau balançou a cabeça. Não fui eu, mas Deus quem acalmou os mares. A história da tempestade milagrosa espalhou-se rapidamente, e Nicolau tornou-se conhecido como o protetor dos marinheiros e daqueles que enfrentavam perigos. À medida que a reputação de Nicolau crescia, também cresciam os desafios que enfrentava. Um dos eventos mais extraordinários de sua vida ocorreu após seu retorno a Mira. 3 meninos haviam desaparecido em circunstâncias misteriosas. Dias se passaram, e a cidade temia o pior. Movido pelo sofrimento dos pais, Nicolau liderou uma busca. Após horas de oração e investigação, teve uma visão que revelou o paradeiro dos meninos. Eles haviam sido mortos e seus corpos escondidos em um barril de um açougueiro. Guiado pela visão, Nicolau chegou ao açougue e exigiu acesso ao porão. Lá, encontrou o barril com os corpos dos meninos. A multidão que o acompanhava prendeu a respiração em horror, mas Nicolau ergueu as mãos e orou. Senhor, que a vida volte a estas almas inocentes. Diante dos olhos de todos, os meninos se mexeram e abriram os olhos. A multidão explodiu em gritos de alegria, ajoelhando-se em gratidão. Este milagre consolidou o status de Nicolau como um verdadeiro servo de Deus, alguém cujas orações pareciam tocar o céu diretamente. Nicolau continuou seu ministério com humildade e dedicação, eventualmente tornando-se bispo de Mira. Apesar de sua posição elevada, permaneceu devotado aos pobres, muitas vezes saindo à noite para ajudar os necessitados. Quando sentiu que sua morte estava próxima, Nicolau reuniu seus fiéis e deu-lhes sua bênção final. Sua passagem foi tranquila, mas seu impacto só aumentou. Após seu sepultamento, um misterioso líquido começou a escorrer de seu túmulo. Conhecido como mana, acreditava-se que possuía propriedades curativas. Peregrinos viajavam de longe para buscar o líquido, relatando curas milagrosas. Séculos depois, suas relíquias foram transferidas para Bari, na Itália, onde permanecem até hoje. O legado de Nicolau espalhou-se por toda a Europa, inspirando as tradições de presentear e de generosidade que definem o Natal. São Nicolau foi mais do que uma figura histórica. Ele foi um símbolo de altruísmo e fé. Suas ações nos lembram que, mesmo os menores gestos, podem criar ondas de esperança e mudança. Ao celebrarmos o Natal, lembremos o verdadeiro presente que Nicolau deu. Não ouro ou milagres, mas o exemplo de uma vida dedicada ao amor, à compaixão e à humildade. Neste Natal, como você continuará o legado de São Nicolau? Um único ato de bondade pode ser o milagre pelo qual alguém está orando.